E aí, pessoal, tranquilo? Me chamo Cassiano, para quem ainda não me conhece. E esse vídeo aqui, eu não sei quando eu vou soltar ele, eu tenho outros na frente, eu só tô fazendo ele por conta de uma situação que me ocorreu nessa semana. É um acidente de moto, machuquei também na perna e no ombro. Eh, e esse é o meu terceiro acidente, mas eu vou explicar o que que eu tô fazendo nesse vídeo. Bom, a primeira vez que eu caí de moto, eu caí sozinho, mais ou menos umas 2 semanas, assim, que eu contei, uma semana. E o que aconteceu foi que eu parei a moto em um local em que eu precisei apoiar o meu pé a minha perna esquerda, né, sendo que não é a minha perna com força, de maior força, eu nem fazia uma academia, não fazia um exercício. E eu ainda estava começando a pegar o jeito, o peso da moto. Aí quando eu parei nesse local, era um pouco íngreme e o peso da moto veio tudo na minha perna. E aí ela caiu, caí parada, caí parado. Então eu estava começando ali, né, a entender as coisas e caí. Então eu acho que eu entendo que no começo, às vezes, nós podemos cair, nós podemos tropeçar, você pode falhar alguma coisa, porque você está começando, você está aprendendo, você está se adaptando ao novo, a um projeto que você está dando início. Então faz parte no começo você ter coisas que ainda você não tem firmeza, ter dúvidas, perguntas sem muitas respostas. Então, às vezes você cai por falta de conhecimento, você pode cair por falta de jeito, de experiência, é normal. Por isso que é interessante você ter uma pessoa perto de você para te auxiliar, para te ajudar, sabe. E aí eu falei isso com uma pessoa que já andava muito mais tempo de moto que eu, e ela falou: "Ó, você sempre que parar em um local íngreme, você para, voltando a moto para o seu lado que você tem força. Então, você tem que fazer o oposto". Então eu entendi. Então hoje, graças a Deus, desse tempo, já faz uns 2 anos e pouco isso, eu nunca mais caí dessa forma, entendeu. Então serviu de experiência, mas também eu tive uma pessoa que me deu orientação para eu não repetir mais aquilo, e foi muito bom. A segunda vez, que eu caí, foi porque eu derrapei sozinho também, sabe. Por quê? Eu tinha chovido muito no bairro e estava com muita lama, muito barro no chão, e eu acabei que eu fui pegar o celular, né, eu peguei o celular para ver uma mensagem de uma pessoa, e eu derrapei. Tem até um vídeo, depois eu até posso botar. E eu acabei derrapando porque a moto perdeu o contato com o chão. E eu estava com uma mão só, não deu para me equilibrar e eu caí, certo? Então, essa é uma coisa também que acontece muito com a gente. A gente acaba perdendo o foco, sabe? Acabamos nos distraindo com algumas coisas e saímos da direção e podemos acabar caindo também. Então, eu posso dizer isso que uma forma de experiência é cuidado para você não se distrair com as coisas. Cuidado com as coisas que podem tirar seu foco, pode tirar você do caminho que você está, daquilo que você está dedicado a fazer, a concluir. Por exemplo, eu tenho vontade de fazer mais vídeos. Eu, graças a Deus, eu recebi uns feedbacks legais sobre o meu primeiro vídeo que eu fiz. Porém, eu tenho tantas coisas que eu faço que eu não consigo manter uma constância. Por quê? Porque tem muitas distrações, tem muitas coisas que me atrapalham ainda de eu poder me manter constante numa produção melhor, em fazer os vídeos cada vez mais, e melhorando cada vez mais. Então, distração é algo complicado. Então, se serviu de experiência, é isso. Nada de celular em cima de moto. Nada de guiar com uma mão só. Se a moto é feita para 2 mãos, eu não tenho que ficar com uma mão só. Então que sirva também de experiência para você. E a terceira vez foi esses dias, que eu caí, mas agora foi uma outra situação, porque eu não tive culpa. Eu estava na minha mão, normal, seguindo, e saiu um carro da direita, certo? E ele já foi entrar na esquerda, sendo que ele não deu seta, não deu nada, né, como se fosse um S. E aí nisso ele me pegou de lado e eu caí, ele bateu na parte de trás da moto, e eu caí, assim, na frente. Graças a Deus estava devagar, acho que eu estava uns 30 por hora, então eu caí, mas quando você cai, né, no asfalto de moto, você sabe que rala, não tem como, e eu me machuquei um pouco, como eu falei, no ombro, na perna e aqui no braço. Eh, e aí eu caí ali e tal, graças a Deus também aquele rapaz, ele não saiu voado, ele me ajudou, me socorreu da forma que pôde, entendeu, mas fiquei com as minhas marcas aqui.
Então, algumas vezes, na nossa caminhada, no nossa na nossa trajetória, a gente vai se deparar com situações adversas, na qual não está no nosso controle, na qual você pode estar direitinho, fazendo as coisas corretas, fazendo o que tem que ser feito, porém, pode acontecer alguma coisa, um imprevisto, que não foi programado. Então, isso é normal também, só que você tem que estar o quê? Pronto. Você tem que estar sabendo que: "Opa, espera aí, isso aqui não estava no que eu pensei, mas não vai me fazer parar", certo? Eu levantei, me limpei e segui. Depois eu fui, lógico, né, eu vim para casa depois, mas eu tive que seguir o meu trajeto e depois sim, eu voltei para casa. Então, às vezes você vai cair, você vai ter que levantar, limpar a poeira e seguir em frente mesmo, porque vai ter coisas que você não tem como prever ou não tem como você, driblar. Não tinha como eu sair, porque ele foi de uma forma muito rápida. Foi um susto, quando eu vi eu já estava no chão, entendeu? Então, esse vídeo é um plus, porque eu tenho uns vídeos aqui que eu escrevo para eu poder me orientar, e esse aqui eu senti de fazer talvez para você poder entender que na nossa trajetória, no nosso objetivo, vão acontecer muitas coisas por falta de experiência, certo? Por distrações e coisas que não estão no nosso controle, mas elas vão acontecer e nós temos que ser resilientes e manter o foco naquilo que nós queremos, tá bom? Um abraço para você, até o próximo vídeo.